Boa noite a todos. Alguns gostam de ficar em casa nessa chuvinha, nesse friozinho bom, não é? E nós gostamos de estar aqui, porque cada vez que eu estou aqui, eu fico muito feliz por essa energia que nos abraça, né? E cada oração eu sempre peço aos benfeitores espirituais que levem para a minha família e mundo afora as boas energias, as boas vibrações sempre que são produzidas nas casas espíritas. Então, agradecendo de novo o convite e dizendo, minha gente, que nós vamos falar hoje, obrigada, sobre um tema fantástico, que é a fé, né? É essa fé que a doutrina espírita nos chama, nos convida. Aqui. Até que horas eu tenho hoje? Ah. Tá. Tá bom. Só para a gente se planejar, né? Então, vamos falar hoje sobre a fé. E sobre a fé respaldada na fé que o entendimento da doutrina espírita nos proporciona, que é aquela fé raciocinada. Então, de que fé é essa que a gente está falando? E por que a gente está juntando essa fé e, ao mesmo tempo, com essa coragem, né, que deve alimentar essa fé, e chamando Jesus aqui para a nossa conversa, dizendo que ele confia em nós? Então, eu quero começar contando uma pequena historinha. Não estou conseguindo passar. Aqui está em ordem. Será que é meu? Acho que agora vai. Vou ver se agora vai. Acho que era só a internet. Quem aqui conhece Nick Vujicic? Só para eu ter uma ideia. Alguém conhece? Você conhece? Muito bem. Mas acho que a partir de agora vocês vão ter curiosidade. É, exatamente. Então, ele é uma pessoa fantástica, porque ele tem uma história inspiradora. Ele é australiano, tem 42 anos, é palestrante internacional e empresário. E é um dos palestrantes mais requisitados no mundo. Aqui no Brasil ele já teve 3 vezes. E é fundador dessa instituição, que é uma instituição filantrópica. E quem olha para ele é conhecido, o nome dele é Nicholas, mas a gente conhece, ele gosta de ser chamado como Nick. Fica pensando, como é que uma pessoa tão jovem, né, conseguiu em tão pouco espaço de tempo uma projeção assim de nível internacional? E normalmente quando a gente olha para o jardim do vizinho, a gente sempre vê a grama verde e sempre acha que as coisas são mais fáceis do que são conosco, né? Mas nem sempre foi assim, porque Nick é este aqui. Nick nasceu com uma síndrome que se chama síndrome tetramelia, que é uma síndrome muito rara, onde as pessoas nascem sem os membros inferiores e superiores. E ele conta uma história belíssima. Ele conta que durante a vida inteira ele teve muita dificuldade. Primeiro porque as escolas não queriam recebê-lo. E depois, quando as escolas resolveram recebê-lo na Austrália, ele sofria muito bullying. E ele, na adolescência, entrou numa fase de depressão muito profunda, questionando o tempo inteiro por que Deus colocava no mundo uma pessoa como ele.
qual a utilidade que ele poderia ter no mundo? O que é que Deus efetivamente queria quando gerou um ser como ele, que não tinha utilidade para nada? Muito pelo contrário, que nasceu para dar trabalho aos outros, porque ele dependia de todo mundo para tudo. E nessa depressão muito profunda, ele resolveu tirar a própria vida. Só que para ele era um pouco difícil, né, por razões óbvias. E como a mãe dele era uma pessoa que incentivava muito para que ele pudesse alcançar essa autodescoberta, ela promovia natação para ele. Imagine, né, gente, uma pessoa sem os braços nadar, né? Porque sem as pernas a gente ainda nada. E, aliás, sem os braços, com as pernas também ainda nada, mas sem os 4 membros é bem mais difícil. Mas a mãe fazia esse incentivo, e aí ele pensou, teve uma ideia. Próxima vez que eu for para a aula de natação, é lá que eu vou morrer. Porque eu vou descer e não subo mais. E assim ele fez. Então, nessa indignação, porque ele não tinha utilidade para a vida e não entendia que Deus era esse, ele mergulhou e não emergiu. E ele conta que quando ele estava lá no fundo da piscina, disposto já a morrer, ele ouviu uma voz que, segundo ele, era a voz de Deus. O espiritismo é fantástico, né? Dizendo o seguinte: que conversa é essa? Isso em australiano, tá? Eu estou traduzindo para vocês. Volte, que eu tenho uma missão para você. E aí ele sentiu alguém puxando ele. Era a mãe, que quando viu que ele não subia, mergulhou para ir buscá-lo e resgatá-lo. E ele conta que a partir desse dia, ele entendeu que havia uma missão para ele, só que ele precisava descobrir que missão era essa. Ninguém no lugar dele iria descobrir que não fosse ele mesmo nessa autoprocura. E aí, gente, para encurtar a história, Nick começou a desenvolver os potenciais que ele começou a descobrir que tinha, mesmo sem ter braços e sem ter pernas. Então, ele nadava, ele pulava de paraquedas, ele surfava. Surfava não, surfa, né? Porque ele ainda é vivo aqui. Ele jogava golfe, né? E ele se tornou um dos grandes palestrantes e finalmente descobriu qual era a missão dele. Qual vocês acham que era a missão de Nick? Ninguém arrisca? Eva. Nick tinha a grande missão de mostrar para o mundo que se ele podia, qualquer um de nós pode. Que não são os obstáculos físicos que nos impedem de evoluir, que nos impedem de crescer e, sobretudo, de ser inspiração para outras pessoas. Mas ele conta, em última análise, que ele descobriu que a missão dele aqui na Terra é igual à missão de todos nós. Ganham parabéns quem disser qual é a missão. Amar. Essa foi a missão que Jesus deixou, não é? Muito bem, mas ele não parou aí, gente. Ele escreveu vários livros contando a própria história. Ele casou, olha que coisa magnífica, ele teve esses 4 lindos filhos. Entre eles, 2 gêmeas, né? Muito bem, essa é a história de Nick. Daí, ficam 2 perguntas para a gente responder até o final dessa nossa noite de hoje. A primeira é: o que pessoas como Nick fazem para lidar com essas emoções que muitas vezes nos destroem? Como é que ele superou tudo isso, não é? E mais, será que nós temos recursos também? Será que a gente já nasce com esses recursos? Quais são os recursos que a gente tem para dar conta dos nossos desafios e da nossa missão aqui na Terra? Então, para a primeira pergunta, eu quero trazer a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: qual o meio prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Daí, os benfeitores respondem, né? Um sábio da antiguidade Ivolo disse: conhece-te a ti mesmo. É uma das questões mais comentadas no meio espírita. Mas, embora seja muito comentada, poucos de nós investem muito tempo na busca desse autoconhecimento. Não é verdade? E muitos de nós desencarnam no estado estacionário, exatamente igual como reencarnou. E a proposta não é essa. A proposta é que a gente vá evoluindo, é que a gente suba um degrau de cada vez. Né? É que a gente se deite no travesseiro à noite e se pergunte: o que é que eu fiz hoje melhor do que ontem?
E será que hoje eu estou melhor do que há um mês atrás, há um ano atrás? Essa é a proposta, que é a evolução, né? Como diz a música que a gente acabou de ouvir, é buscar a perfeição intimada por Jesus. Porque Jesus, ele não convidou a gente, ele intimou, sede perfeitos, né? Então, nós vamos ser. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas nós vamos ser. Então, só tem um meio para a gente ser perfeito, para a gente buscar essa perfeição. É através do autoconhecimento, da gente identificar quais são ainda os pontos que a gente precisa melhorar. E ninguém vai nos dizer isso, ninguém disse isso a Nick. Ele descobriu por força própria, porque ele conta que o que o impedia de evoluir não era a falta dos membros. O que é que vocês acham que era? Era o que, gente? O povo está com medo de falar, é? Hã? Eram as emoções, né? Era aquilo que ele carregava na mente, que ele tomava como verdade, aquelas crenças limitantes que diziam para ele que ele não servia para nada, que ele não tinha utilidade para nada. Quando ele começou a acreditar que ele devia servir para alguma coisa, ele começou a se testar, descobriu as potencialidades e encontrou a missão. Mas ele só conseguiu isso, ele narra, pela busca do autoconhecimento. Muito bem. Então, gente, nessa busca do autoconhecimento, além do Livro dos Espíritos, a gente lembra que Jesus nos disse que se a gente conhecesse a verdade, ela nos libertaria. Será que Jesus quis trazer essa frase apenas se referindo ao Espírito de verdade? Ele prometeu que o Espírito de verdade viria, como realmente veio, né? Nós estamos aqui junto com ele. Mas não foi só isso. Essa verdade que Jesus pede para que a gente descubra e que ela vai nos libertar, é a verdade que existe dentro de nós. Porque, observem, nós somos seres ímpares. Não existe ninguém igual a nós. Nós pensamos diferente, sentimos diferente, não é? E quando nós partirmos desse mundo para o mundo espiritual, a gente também vai sozinho, certo? Ninguém vai no nosso lugar. E quando nós chegamos lá, a gente vai com alguma mala feita? Quando vocês arrumarem a mala, vão botar o que dentro da mala? As nossas verdades, não é? Porque onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, quando a gente desencarnar, a única coisa que a gente vai ter, gente, é a nossa consciência. É a nossa história. As nossas conquistas, os nossos fracassos, os nossos tropeços, não é? Os nossos acertos. Então, se a gente não conseguir, aos pouquinhos, ir desvendando esse véu para descobrir quem somos nós, qual é a bagagem que a gente vai levar? Esse é o ponto, tá certo? E essa busca ela pode ser muito simples, porque a doutrina espírita ela nos propõe que, diferente de outras religiões, e aí eu não estou nem favorecendo, nem desfavorecendo outras religiões, muito pelo contrário, nós respeitamos a todas, mas nós temos um ponto muito peculiar. Nós estamos respaldados em 3 pilares: religião, ciência e filosofia. A filosofia que nos induz a pensar, a questionar, não é? A religião que são os ensinamentos de Jesus, o evangelho de Jesus. E a ciência que nos faz perguntar, à luz da ciência, será que isso faz sentido? Então, é essa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Porque se as emoções prejudicaram o Nick, não é? Será que as emoções também não nos prejudicam o tempo inteiro? Certamente que sim. Será que se esse fosse o primeiro ingrediente que a gente pudesse ir buscar para fazer esse autoconhecimento, a gente já não buscaria uma melhora significativa nas nossas vidas? Porque, observem, nós estamos aqui para quê? Para servir, para amar. Essa não é a nossa missão? Não é? É fácil amar o nosso inimigo? Ah, é facinho, facinho, vocês estão dizendo aí, né? Né? É fácil a gente lidar com as injustiças, com as coisas que notadamente estão erradas e que nós não podemos mudar? Quantas e quantas pessoas existem no nosso meio, na nossa família, convivendo conosco, que se a gente pudesse, nunca mais a gente ia ver aquela pessoa. Vocês têm essas pessoas assim ou não? Não, ninguém tem, viu, Eva? Só eu tenho, ninguém aqui tem. Observem.
Então, se a gente conseguir lidar melhor com as nossas emoções, compreendendo melhor as nossas emoções, será que a gente também consegue lidar com o outro melhor? Claro que sim. E essa é a proposta. Porque nós não nascemos para viver sozinhos, nós nascemos como seres sociais. Então, a gente precisa conhecer também as emoções para lidar melhor com o outro. E aí, eu queria trazer esse desenho para vocês, que todo mundo conhece, né, gente? E é justamente isso, né, que é o calcanhar de Aquiles de nossas vidas. Não só porque a gente tem medo, porque a gente tem ansiedade, não é? Porque a gente tem raiva, mas, sobretudo, porque existe uma série de valores que a gente precisa trabalhar na nossa reforma íntima, que é a inveja, o orgulho, a vaidade. Então, vejam como é difícil trabalhar todas essas coisas juntas e a gente conseguir dar conta do próprio ego para poder promover essa evolução. Porque Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos atrás. E ele deixou a receita de bolo, que é o evangelho dele, porque é uma receita de bolo, certo? Serve para mim e para qualquer um aqui, não é? E nós ainda hoje, há mais de 2000 anos, não conseguimos dar conta do evangelho de Jesus. Por isso que nós estamos aqui ainda, reprovados, repetindo de ano, né, que é nessa encarnação, para ver se a gente aprende. Então, tem alguma coisa ainda que a gente precisa fazer, não é, gente? Trabalhar essa reforma íntima dessas paixões que nos avassalam, melhorar esse estado de medo que nos impede de seguir, trabalhar melhor essa raiva que nos impede também de ter mais empatia, de construir boas relações. Então, as emoções, elas são um ingrediente muito forte para o nosso processo de evolução espiritual. E aí, todo mundo aqui sabe o que é uma emoção. Mas eu queria perguntar, me ajudem aqui, que eu vou precisar da ajudinha de vocês hoje, como sempre, certo? Qual é a diferença entre emoção e sentimento? Quem me diz? Não posso perguntar aos internautas, né? Observem, alguns de vocês podem pensar assim, mas emoção é o que a gente sente, né? Não é. Emoção não é o que a gente sente. Emoção é um estado fisiológico, é uma resposta fisiológica. Todas as vezes que a gente tem medo, a gente é acionado para reagir àquele medo. E às vezes a gente nem pensa, concordam? Não é? Todas as vezes que a gente tem raiva, muitas vezes a gente toma atitudes que depois a gente fica se chicoteando e perguntando, mas por que eu fiz aquilo? Por que eu disse tal coisa? Se eu tivesse pensado direitinho, eu não teria feito isso. Por que será? Porque a emoção, ela é automática. Você não amanhece o dia dizendo, mas hoje eu vou ter muita raiva. Ou então, não, hoje eu vou ter muito medo. Não é assim. Emoção é automático, é uma resposta fisiológica. Já o sentimento é aquilo que vem do sentido, gente. Então, por exemplo, a gente sabe que nós temos 5 sentidos, certo? Não vou nem falar de mediunidade aqui, tá? Vou falar só dos 5 sentidos físicos. Então, vou fazer um teste com vocês. Muito bem. Nós temos 5 sentidos. E toda vez que eu aciono um desses sentidos, que são o que, gente? A visão, o paladar, o olfato, o tato e o que mais? A audição. Toda vez que eu aciono um desses 5 sentidos, eu estou sentindo alguma coisa. E eu escolho sentir. Percebam, vocês estão aqui me ouvindo. Mas se eu começar a falar besteira, o que é que vai acontecer? Vocês vão embora, né? Como dizia Divaldo Franco. Porque vocês escutam se quiserem. Se vocês não quiserem queimar a mão, vocês não colocam a mão no fogo. Então, o sentido você escolhe. Você pode escolher acionar um dos seus sentidos. Então, o sentimento vem disso, de acionar o sentido. Emoção é automático. Muito bem. O que é que vocês estão vendo aqui? Uma moça? Quem está vendo a moça? Levanta a mão, por favor. Quem está vendo outra figura? Você está vendo o quê? Uma senhora? Você? Você vê os dois? Quem está vendo os dois? Quem está vendo a moça e a senhora? Consegue ver a moça e a senhora? Então vamos lá, olha só. Elas estão de lado, de perfil, né? Tá certo? Eu vou mostrar o nariz da senhora. E aí o nariz da senhora é o maxilar da moça, assim, ó, de perfil, certo?
Esse é o nariz da senhora. E esse também é o maxilar da moça. Muito bem. Alguém sofreu por olhar essa imagem? Alguém ficou super feliz por olhar essa imagem? Alguém ficou ansioso? Não. Vocês simplesmente ficaram curiosos. Alguém aqui ainda não está vendo a moça e a senhora, mas tudo bem. Segue o jogo. Vocês vão na internet que vocês vão ver essa figura. Ela é bem conhecida. Então, vocês aqui acionaram a visão, que é um dos sentidos. Vocês tiveram um sentimento, mas vocês não tiveram emoção. Então, não necessariamente uma coisa está relacionada com a outra. Para que a gente adiante, eu precisaria trazer esses conceitos para vocês. Pedro Calabres, que é um grande neurocientista, diz que as emoções elas são uma resposta fisiológica. E Daniel Goleman diz que não basta a gente conhecer as emoções. Não basta você saber quando você está com raiva ou quando você está com medo. Você tem que saber o que é que você pode fazer. Quais são as melhores alternativas para que você tome decisão quando você tem medo, quando você tem raiva, quando você tem angústia, quando você sente injustiça. Porque o grande ponto, gente, não é controlar a emoção, porque ninguém controla a emoção. Você não controla, você não faz gestão daquilo que não tem controle, tá certo? Você tem que aprender a lidar com a emoção. Então, nós vamos partir aqui para responder a primeira pergunta, que foi exatamente o que Nick fez. Ele chegou a um ponto de desespero de tirar a própria vida porque ele não se conhecia. Ele não entendia o que ele sentia. A partir do momento que ele passou a se autoconhecer e passou a entender o que ele sentia, ele melhorou. Ele melhorou e hoje ele é a pessoa que é, certo? Eu queria aqui fazer uma pergunta para vocês à luz desse ensinamento de Kardec. Quando Kardec pergunta aos espíritos, no estado errante, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá durante a vida? E a espiritualidade diz que sim, não só eles têm, como participam desse planejamento reencarnatório. Então, observem, isso já responde à segunda pergunta. Será que nós temos os recursos necessários para dar conta da nossa missão aqui na Terra? Parece que sim. Porque se fomos nós, lá em cima, antes de reencarnar, participamos do nosso processo de planejamento reencarnatório, então a gente tem a mãe que merece. A gente tem o pai que merece, a família que merece, o trabalho que merece. Porque nós nascemos no meio necessário para evoluir e aprender, dependendo da necessidade de cada um. Da mesma maneira que ao entorno de nós tem pessoas que são desafiantes para nós, para que nós possamos aprender com elas, e por isso que elas estão perto de nós, mas também tem outras pessoas que nos empurram, que nos ajudam, nos impulsionam. Sim ou não? Tem pessoas que a gente conhece e diz, meu Deus, foi amor à primeira vista. Ou então, você devia ser meu irmão, porque o vínculo que eu tenho com você é como se você fosse meu irmão. Então, observem. Nós temos os recursos que nós precisamos. O que falta é que a gente descubra esses recursos. E também isso a gente só vai conseguir através do autoconhecimento, gente. Ok? Então, isso responde à pergunta. Mas a gente precisa ainda olhar para dentro de nós. Como é que a gente funciona? O que é que a ciência espírita diz que pode nos ajudar hoje para nos dar pitadas de autoconhecimento para a gente se regular melhor? Tá certo? Aí eu queria lembrar, eu acho que eu já falei desse autor aqui, mas ele foi fantástico, né? Foi não, porque ele continua vivo, só que não mais aqui, no mundo espiritual, Daniel Kahneman. E Daniel Kahneman disse que nós temos duas formas de pensar. Nós pensamos rápido e devagar. Por que nós pensamos rápido? Então, por exemplo, vocês estão vendo que os trabalhadores da casa estão uniformizados com a camisa aqui de doação de sangue, certo? Que cor é essa camisa? Vocês têm certeza? Tem? Por quê? Sim, eu também conheço, mas por quê? Porque tudo que a gente conhece, todas as nossas experiências de vida até aqui, trazem para a gente informações que são armazenadas na nossa memória de longo prazo. E toda vez que eu olho para alguma coisa e eu já tenho alguma informação armazenada, eu já tenho alguma ideia do que aquilo se trata. Percebem?
Essa é a resposta rápida. Por quê? Porque eu já tenho alguma informação armazenada na minha memória de longo prazo. Daí o cérebro tende a dar uma resposta rápida sobre aquilo, porque ele vai recrutar aquelas informações que ele já tem. Se eu perguntasse a uma criança de 1 ano e meio que cor é essa, talvez ela não soubesse, porque ela não tem esse conjunto de informação ainda, certo? Essa é a informação rápida. A informação lenta, o pensamento lento, é tudo aquilo que o cérebro tem que trabalhar. Tudo aquilo que o cérebro tem que parar para pensar, para processar. É isso que é informação lenta. Fechado? Agora vocês vão me ajudar. Eu vou testar para saber se vocês entenderam mesmo, tá? Me respondam rapidamente. Quem é essa? Todos têm certeza? Ninguém quer pedir ajuda aos universitários? Ok. Agora, com a mesma rapidez que vocês me responderam, vocês vão me dizer qual é o resultado dessa conta. Bora, meu povo, a mesma rapidez. E eu ainda compliquei e botei número ímpar, né? Por que, que a gente não consegue responder com a mesma rapidez? Porque aqui é uma resposta lenta. Nós estamos convidando o cérebro para pensar, para processar. Então, a gente tem que parar, acionar várias funções cognitivas e fazer a conta. A gente até conhece o 9, a gente até conhece o 7, mas a gente está pedindo o quê? O resultado, certo? Aí, vejam. Isso é muito bom, porque agora a gente já sabe assim, ó. Ah, então quer dizer que toda vez que eu já sei de alguma coisa, o cérebro tende a me dar uma resposta rápida? Sim, ele tende a lhe dar uma resposta rápida, mas nem sempre aquela resposta é a mais apropriada. Ele lhe dá uma resposta rápida para se ver livre de você. Eu falo do cérebro como se eu fosse uma pessoa e ele fosse outra. Estão entendendo? Porque é uma máquina. É uma máquina que nós comandamos e, dependendo do comando que a gente dá, nos beneficia ou nos destrói. Literalmente, certo? Então, o que acontece? Da mesma maneira que me ajuda muito, pode ser um vilão. Porque o cérebro trabalha no modo automático. Ele trabalha economizando energia. E por isso que quando você se dá conta de uma situação que você tem que tomar uma decisão, briguei com alguém, tá certo? Preciso tomar uma decisão ali. Se eu concilio a situação ou se eu vou lá e dou um soco naquela pessoa. O que é mais fácil fazer? O que é que o cérebro vai dizer para você fazer no primeiro momento? Dar o soco. Porque é mais fácil. É a resposta mais fácil e, além do mais, ele economiza energia, né? Já vai lá e já resolve. Tem que parar para pensar. Além do mais, todas as vezes que a gente tem raiva, que a gente tem medo, a gente aciona uma área do cérebro, que é a área que é responsável pelas emoções. E quando nós estamos naquele estado de medo, de raiva, de angústia, nós meio que bloqueamos esta área daqui, que é o pré-frontal, que é a área responsável pela cognição, onde eu decido o que é certo, o que é errado, onde eu faço conexão com Deus. Quando esta área aqui está meio que bloqueada, as emoções começam a mandar nas minhas atitudes. É por isso que, às vezes, eu tomo atitude e depois, quando o juízo volta para o lugar, eu fico pensando, mas por que eu fiz isso? Se eu tivesse pensado direitinho, eu não teria feito. Então, vejam como é importante a gente saber que essas coisas realmente fazem sentido. Porque agora a gente vai fazer... Eu já falei aqui sobre a água da paz? Me lembra, que eu já falei tanta coisa em tanto canto que às vezes eu esqueço. Aí eu quero citar um exemplo para vocês, que o Espiritismo já dizia há não sei quanto tempo. A neurociência, ela vem descobrindo o cérebro há muito tempo, mas as grandes descobertas foram na década de 90. E Chico Xavier contou essa história muito antes da década de 90. Então, Chico Xavier contava que ele foi procurado por uma senhora em Uberaba. Essa história é verdadeira, tá, gente? E a senhora desesperada porque ia se separar do marido. Chico, me ajuda, eu vou me separar do meu marido, eu não aguento mais, a gente discute muito, ele diz uma coisa, eu digo outra, e me disseram que você pode resolver meu problema. E aí Chico, por não, a senhora vai procurar a água da paz. E quando a senhora começar a discutir com seu marido, a senhora vai botar uma colher da água da paz na boca, vai esperar 1 minuto e engole. Mas só isso, só isso. Depois a senhora vem me contar. 1 semana depois a mulher voltou. Chico, eu não acho a água da paz. Procurei já em farmácia, em supermercado, em todo canto. Não acho, minha senhora. Minha irmã, a água da paz é a água da sua torneira. Então vá, volte lá, faça e depois venha me contar. E essa mulher nunca mais voltou.
E aí, um belo dia, Chico encontra com essa mulher lá em Uberaba, e ela diz, Chico, lembra de mim? Ah, como não? Chico, não me separei. Estou feliz com meu marido até hoje, graças à sua água da paz. Gente, o que foi que Chico Xavier fez? Exatamente o que a gente está conversando agora. Porque na hora que eu começo uma discussão, a minha área emocional bloqueia, ou meio que bloqueia o pré-frontal, e a coisa perde o rumo. Na hora que eu respiro fundo, ou seja, que eu me calo e espero 1 minuto, acontece o que a minha avó dizia lá atrás, o juízo volta para o lugar. E aí eu consigo raciocinar de forma mais equilibrada. Por quê? Porque eu já acalmei a amígdala, que é da área do circuito emocional, e o córtex pré-frontal já voltou a funcionar de forma mais tranquila, então eu já tenho condição de tomar uma boa decisão. Por isso que as técnicas de relaxamento, de meditação, hoje são tão fortes como indicativos de tratamento para ansiedade, para depressão e tudo mais, certo? Então, observem. Se a gente sabe que a gente funciona assim, fica mais fácil, por exemplo, a gente se controlar diante de uma confusão, diante de uma injustiça, diante de uma briga, não é verdade? Diante do medo. O que é a ansiedade que nos atropela todos os dias? A Organização Mundial de Saúde diz que 70% de nós já temos ansiedade. 70%, gente. De cada 10 pessoas aqui, 7 são ansiosas, em alguma medida, certo? Da ansiedade leve até a ansiedade grave, severa. E o que é ansiedade? Ansiedade é medo. Só que diferente do medo concreto, então se entrar um leão aqui, a gente vai ter medo, certo? Certo ou não? Eu estou preocupada agora, que eu achei que o povo daqui é corajoso, viu? Aí é um medo concreto, tem um leão na sala, certo? A ansiedade não é isso. A ansiedade é um medo de alguma coisa que não aconteceu e que pode acontecer. E você já está com medo hoje. A ansiedade, ela aciona os mesmos circuitos do medo. Então, na hora que eu sei que essas técnicas funcionam, eu trabalho isso a meu favor e a favor da minha relação com o outro. Ok? Bom, aí eu queria só chamar para vocês refletirem sobre uma coisa. Pensando que o cérebro é essa máquina que responde rápido e que tende a responder sempre rápido. Na hora que eu tenho um problema, como o Nick tinha, por exemplo, olha só o tanto de verbo que eu tenho que dar conta para resolver esse problema e superar. Eu tenho que entender a diversidade que está acontecendo comigo, eu tenho que trabalhar essa diversidade, eu tenho que superar e evoluir. Aí, gente, é mais fácil o cérebro processar aquilo tudinho ou ele simplesmente sucumbir? O que é mais fácil para ele? Sucumbir. É um verbo só e é rapidinho para fazer isso, tá certo? É bem rápido. Então, vejam, cada sentimento que vem, cada pensamento negativo que vem, a gente tem que parar, respirar e pensar, o que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou reagindo dessa forma a isso? E trabalhar aquilo dentro de nós. Isso é o autoconhecimento. É a proposta da gente estar sempre olhando para a vida e, ao invés de ver o copo meio vazio, a gente olhar o copo meio cheio. Concordam? Muito bem. Então, observem. Eu achei fantástica essa colocação do Evangelho, por isso que eu trouxe ela aqui. Porque eu vejo muita gente, e isso não acontece com nenhum de nós aqui, tá? Nenhum de nós, nenhum dos internautas que está nos assistindo. Muita gente sentado na cadeira de vítima. Ó céus, ó vida, ó dor, né? Ai, mas eu não consigo evoluir porque eu estou desempregado. Ah, mas eu não consigo ser feliz porque eu não me casei, porque eu não tive um filho, por isso. Gente, se a gente procurar problema, a gente vai achar assim, ó. Se vocês quiserem, eu boto meia dúzia aqui na mesa para vocês. Ok? Agora, qual é o ponto? Se a gente estuda a doutrina espírita, se a gente sabe que nós participamos do nosso processo reencarnatório e que Deus é justo e é bondade suprema, Ele não coloca fardo pesado para quem não tem força. Cada um tem o fardo de acordo com as suas forças. Por quê? Para cada um de nós estão programadas as provas que nós precisamos para evoluir. É só a gente buscar esse autoconhecimento para dar conta dessas provas. Bom, e aí, já estamos chegando aqui no nosso finalzinho.
A gente falou sobre isso, né? E eu achei bacana porque a música Anjos trouxe exatamente isso, né? Esse convite de Jesus para a gente ser perfeito. E lembrar, gente, que lá, no momento crucial da vida dele, o que foi que ele fez? Ele pediu a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Lembram disso? Né? Será que hoje ele vai ter que pedir de novo? É essa reflexão que a gente precisa ter todos os dias. Será que Jesus ia se orgulhar de mim pelo que eu fiz até aqui? Não falta fazer mais? E se falta, por que eu não estou fazendo? O que é que falta, né, em mim para que eu dê conta? Porque, no fundo, todos nós sabemos o que é que está faltando e o que a gente precisa fazer, que é amar. O que é que nos impede de fazer isso? O que é que nos impede de fazer as pazes com o outro, de ser mais tolerante, de ser mais paciente, de amar o inimigo? Enfim, de ter tantos movimentos e atitudes diante da vida que a gente chega um pouquinho mais perto da proposta de Jesus. Então, se ele pediu a Deus que nos perdoasse há mais de 2000 anos atrás, porque a gente não sabia o que fazia, e ele deixou um manual, que é o Evangelho, como é que há mais de 2000 anos a gente ainda não sabe, meu povo? Né? Está na hora da gente começar. Eu me pergunto isso direto. E olhe que dou cara tropeçada ainda. E aí, quando eu digo, mas Jesus não disse que era para fazer desse jeito? Como é que eu não fiz? Né? Então, é isso. É aprender com os erros. Né? A gente está aqui e a gente vai errar. Ninguém vai também entrar numa neura de que não pode errar. A gente vai errar, mas errar no propósito de acertar. Errar no propósito de fazer o bem, de tentar fazer o melhor que a gente pode. E aí eu queria fechar com uma historinha que eu acho fantástica, né? Eu não sei se vocês conhecem a história da águia, mas a águia é um animal extraordinário. Porque a águia, depois de um determinado tempo de vida, as garras dela amolecem e o bico também amolece. E as garras e o bico da águia são os instrumentos que ela tem para a vida, porque ela caça, né? Ela pesca. O alimento dela é adquirido através das garras e do bico. E chega um determinado ponto que amolece. E aí ela precisa se recolher. E, de preferência, num lugar muito alto, para não ficar como presa fácil para os outros animais, para poder se transformar. Porque, do contrário, os outros animais devoram a águia. Então, o que é que ela faz? Ela arranca cada garra com o bico. Ela arranca todas as garras. E depois disso, ela bate com o bico na pedra até o bico cair. Então, ela enfrenta um sofrimento grande, literalmente até sangrar. E ela fica lá recolhida até nascer um novo bico e crescerem as novas garras, para que ela se renove e possa voltar para a natureza, agora com a sua defesa renovada. Então, vejam, o convite aqui é para que a gente faça como a águia. Às vezes a gente precisa, né, trocar de garra, a gente precisa trocar de bico e trocar de tantas outras coisas. Mas a proposta é exatamente que a gente se renove com essas provas, que a gente aprenda com essas provas e a gente possa evoluir. Então, queria muito agradecer de novo, não é, a paciência de vocês, o convite para casa e dizer que eu estou à disposição, caso queiram tirar alguma dúvida aqui depois, tá certo? Muito obrigada.